Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigo internauta, estamos chegando com o nosso Momento Rural aqui pelas nossas plataformas digitais, mais uma edição desse nosso programa. Claro, a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você curtir, é importante você marcar os seus amigos para divulgar aqui com toda certeza este nosso programa. Para você que está com a gente através do nosso canal no YouTube, é claro, eu quero que você deixe aí o seu like, ative o sininho de notificações, assim você recebe a mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanhe aqui com a gente com toda certeza. Importante você se inscrever também no nosso canal para ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Se você perdeu alguma edição, tá lá para você rever quantas vezes quiser. Isso também vai ficar à sua disposição aí no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, o produtor rural e também engenheiro agrônomo e presidente do Sindicato Rural da Cidade de Dourados, Ângelo César Gimenez, que vai nos ajudar aqui ao longo desse programa a falar um pouquinho das pragas nas culturas da soja e das culturas aqui da nossa região. Ângelo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Paulo Wagner, por mais essa oportunidade de podermos falar um pouco do setor rural e, em específico agora, as pragas que ocorrem nas culturas. Muito bem, Ângelo, com toda certeza o nosso estado de Mato Grosso do Sul, mas o Brasil, de certa forma em geral, um dos países mais respeitados no mundo no sentido de produção de soja. E por isso também deve ter uma atenção especial por parte do produtor com relação às pragas, especificamente sobre a cultura da soja. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as principais pragas que podem comprometer uma produção. A principal praga desfolhadora que sempre ocorreu na cultura da soja é a lagarta. As lagartas, elas implantando a cultura, elas se estabelecem na cultura da soja. Porém, com o advento da soja resistente à lagarta, nós tivemos uma seleção. Nem todas as lagartas têm a palatabilidade, conseguem pegar a folha. Elas sentem a folha, tem o produto lá, antes de consumir, ela acaba morrendo. Mas tem algumas lagartas, tipo Spodoptera, que a mesma Spodoptera frugiperda e de outras espécies que atacam a cultura do milho e dos capins também, das pastagens de modo geral, também ataca a cultura da soja. Eu diria para você que essa praga ela tem atingido bastante também a soja resistente à lagarta. Antes da própria lagarta, antes de você estabelecer, quando você tem um ano muito seco, você tem os famosos corós que estão ali, que são os besouros, que quando tem bastante iluminação, vão lá. Quando tem bastante besouro, você já pode se antenar que vai ter bastante coró. E esse coró, ele afeta bastante a cultura se tiver um ano seco, um ano de plantio seco, Teve umidade para plantar, aí a soja está germinando e eles atacam também ali. É uma situação bem, assim, quando acontece isso, tem uma outra lagarta também que ataca bastante antes da planta, quando a planta está emergente, que é a Elasmopalpus, que é uma lagarta que corta. Sim. É difícil, assim, dói no coração quando você vê ela. Que a lagarta desfolhadeira, ela pega a folha só um pouquinho, ela não vai matando devagarzinho, se controla. Mas essa elasma, ela tora a plantinha no meio, que ela detona a planta se perde. Então é uma praga muito feroz também, que ataca bastante em anos secos. Passado a questão das lagartas, nós temos, eu acredito, que tem afetado bastante, e em todo o Brasil e todo o mundo, é o percevejo. É o percevejo, e principalmente o percevejo marrom. Ele tem afetado bastante a cultura da soja. E ele tem iniciado, o percevejo ele só dá dano econômico quando a planta faz a formação de vagem. Logo após o florescimento, aquela fase que todo mundo chama de canivete, ele começa a atacar ali. Mas o que está acontecendo com o aumento cada vez mais do plantio da soja no Brasil inteiro, ele está vindo muito mais cedo a população de percevejo. A gente sempre brinca e fala que não dá para o avô ter relação com a neta, Porque daí, quando acontece isso, é que a população está muito alta, Então você tem que, mesmo que o dano econômico só vai dar lá na fase de canivete, se a população tiver inicialmente, você vai ter que fazer aquele controle inicialmente, mesmo que não tenha dano econômico para a planta. Se você deixar para fazer o controle só lá no canivete, na formação de grão, você vai ter uma perda muito forte.
Em anos secos também, nós temos também aquela mosca branca, né? Quando você está andando no meio da lavoura, aparentemente você não está vendo, mas quando você anda, chacoalha a planta da soja, passa aquelas moscas lá e tal. É também um problema bastante que ocorre lá. Então, de uma forma geral, de uma forma mais genérica, é lógico que ano de cultura varia de temperatura, de umidade, de pluviometria, varia muito. Cada ano aparece algumas pragas que a gente chama de secundária, mas diria que as pragas principais para a cultura da soja são essas. Muito bem, e você deu alguns exemplos, até principalmente sobre a questão do percevejo, a forma como o produtor rural deve combater essa praga. Mas existem diversas, como você disse, de acordo com cada região. O método mais eficiente é o combate químico? Hoje, por exemplo, nós assim não conseguimos só com controle químico em alta população fazer esse controle. Hoje nós já temos a Universidade de São Paulo, o campus de Piracicaba ali, que é a referência a nível nacional e mundial. Eles têm saído ali pequenos laboratórios que têm se transformado em empresas de fabricação de insetos, que a gente chama de inimigos naturais, são predadores do percevejo, tanto do percevejo adulto ou ninfa, ou do mesmo de ovos, que tem auxiliado bastante o controle, porque o que ocorre é com o aumento da demanda mundial de alimento, e nós podemos dizer que a soja, a persistir, vai no mínimo mais uns 40, 50 anos, o que vai acontecer? Isso aí vai aumentar cada vez mais a população de percevejo. E nós não temos condições só com controle químico de fazer esse controle do percevejo. Então, nós já temos várias empresas, e às vezes até as próprias multinacionais dos químicos, já trabalhando com insetos que nós chamamos predadores, que nós chamamos inimigos naturais. São inimigos naturais da praga. Então já temos no mercado bastante desses produtos. Muito bem, esse é o nosso Momento Rural, em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador de sempre, que é a AgroJangada, referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial e de sementes e também distribuição de insumos. AgroJangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. O Ângelo, dos programas anteriores, quando a gente falava lá das ervas daninhas, a gente falava que essas ervas também passam por mutações. As pragas, da mesma forma. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância do trabalho de campo, de estar fazendo esta observação, de estar acompanhando exatamente novas espécies, novas pragas que vão surgindo. Isso é fundamental para ter o sucesso numa boa produção, né? Nós tivemos assim um momento, eu acredito que 2018, 2019, 2020, tipo assim, nós temos hoje drone, nós temos hoje imagem através de imagens de avião voando mais baixo. Assim, o profissional ficou meio de lado, em alguns momentos, até para o produtor com áreas grandes, de fazer o controle, o diagnóstico assim. E eu vejo assim, não tem como substituir o profissional dentro da propriedade. Por quê? É o que você falou. Hoje, tanto a erva daninha tem apresentado tolerância, depois resistência àqueles produtos, não só químico, biológico também. E também a questão das pragas. E o que nós devemos observar? Nós temos hoje as universidades, nós temos hoje o centro de pesquisa, que estão cada vez mais identificando não só o gênero daquela praga, a espécie. Muitas vezes você tem a Spodoptera, mas não é a frugiperda, é a Eridânia. Então é uma praga. Então você tem que identificar ao certo, porque de repente um determinado produto controla aquele gênero e aquela espécie, e não controla aquele gênero, mas não controla outra espécie. Então, cada vez mais a presença do profissional no campo associado a tudo que nós temos hoje de tecnologia. Eu tive a oportunidade de ter estado em Israel o ano passado, e você consegue através de imagem, através de satélite, através de satélite, pegar uma planta, pegar uma folha e saber identificá-la ali. Mas o profissional tem que saber que aqui é aquele determinado elemento para fazer o combate certo naquela situação, para eliminar o máximo possível a resistência daquela praga
aquele determinado produto. Ou seja, na agricultura, o trabalho de campo sempre será fundamental. Muito bem, no nosso próximo programa a gente vai continuar falando sobre pragas, vamos entrar um pouquinho especificamente em algumas delas, aproveitar a experiência do Ângelo com a gente aqui no nosso Momento Rural. Um abraço, Ângelo, até o próximo programa. Eu que agradeço novamente, Paulo Wagner, e até a próxima oportunidade. E, claro, com toda certeza, você que está conosco aí no Facebook, é importante você curtir, marcar os seus amigos. Para você que acompanhou aqui o nosso Momento Rural pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Na próxima edição, nós vamos falar um pouco mais a respeito, de forma específica, sobre pragas aqui com o Ângelo Gimenez. Um abraço e até a próxima oportunidade.